dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui nesse texto, o profeta Isaías denuncia a atitude daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. E eu creio, irmãos, que o mundo está atraindo sobre si esse ai de maldição. Interessante que essa semana aconteceu algo inusitado, que nunca passou pela minha cabeça acontecer. Se você nunca leu a Constituição, eu queria ler um capítulo da Constituição, o capítulo 7, que diz sobre a família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Diz assim, artigo 226, Constituição Brasileira de 1988, a que está em vigor. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vem o parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a família estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Eu vou ler de novo o que a Carta Magna diz. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A Carta Magna do Brasil diz que a união estável entre o homem e uma mulher é que constitui uma entidade familiar. Então, o governo atual, via Procuradoria-Geral da República, moveu uma ação civil pública, e nessa ação civil pública, o governo pede que seja reconhecido também como entidade familiar a união homoafetiva, a união de um homem com homem e de uma mulher com uma mulher. Isso quer dizer, nos bastidores da coisa, sem o povo saber, o governo, via Procuradoria-Geral da República, por isso que eu disse que a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai votar, ele então remete o pedido de que também a entidade familiar seja reconhecida como uma relação homossexual. Acontece, irmãos, se fosse uma entidade séria, ela teria que ter dito assim, nós somos incapazes de julgar isso, visto que a Constituição preceitua que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, para que a gente possa analisar o que a Procuradoria-Geral da União manda, é necessário que se mude a Constituição. Sem mudar a Constituição, não há como analisar tal coisa. Pois, irmãos, se o guardião da Constituição atropelou a Constituição, o que esperar de uma nação? O que nós podemos esperar de uma nação se a casa que é a guardiã da Constituição atropela a Constituição? Isso quer dizer então que nós estamos agora liberados para desobediência civil? É isso que está dizendo? Eu queria me manifestar publicamente, queria que isso fosse ao ar, que isso fosse às casas dos que estão me ouvindo, porque houve um golpe essa semana. Houve uma manipulação da verdade. Houve um atropelo à Constituição Federal. Eu não quero aqui citar nesse primeiro momento o que a Bíblia diz. Eu estou citando o que a Constituição diz. A Constituição, que foi a Carta Magna, aprovada pelos deputados, pelo Legislativo, diz que uma entidade familiar é uma união estável entre o homem e uma mulher. Se o guardião da Constituição abre brecha em relação a isso, então qualquer coisa pode ser feita aqui nessa nação. Qualquer coisa. Porque se eu ler isso aqui e der uma interpretação diferente, eu estou mentindo. E eu quero citar aqui, irmãos, uma coisa interessante, que tudo foi programado pelo governo federal. Por exemplo, em 2010 nós tivemos o censo. Você sabia que o censo tem sido divulgado de pouquinho em pouquinho? Ninguém sabe quantos evangélicos tem no Brasil. Com certeza crescemos muito. Mas uma semana antes desse julgamento, o governo libera um dado do censo que diz que tem 60 mil casais homossexuais no Brasil. Aí, para sensibilizar a opinião pública, tem mais ou menos uns 2 meses que aparece na televisão direto, homossexual sendo agredido na rua, homossexual sendo agredido. Engraçado que tem homem também sendo agredido todo dia e matado. Tem mulher também sendo agredido, mas parece que o homossexual é uma raça superior. Homem, eles podem matar na rua. Mulher pode matar. Homossexual não pode bater. O Estado tinha que criar vergonha e proteger o cidadão. Não importa quem ele seja, homossexual, heterossexual, mulher ou homem. O Estado tem que proteger o cidadão da violência. E não fazer esse tipo de situação.
Vejam, eu vou analisar com vocês aqui. Se existem 60 mil casais homossexuais, há 120 mil pessoas que moram juntos homossexuais. Vamos analisar isso em termos de Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se você for pegar 120 mil, pode parecer muito, mas no contexto de 200 milhões, é 0,6% da população. E por causa de 0,6% da população, o governo então forja, muda a Constituição. É impressionante, irmãos, o que a gente está vendo. Atropelou o Congresso. O Congresso Nacional, que é a casa da legislatura, é lá que se fazem as leis. Foi atropelada mais uma vez. E tem um ministro chamado Ricardo Lewandowski, um nome que eu não sei direito. Ele, para poder justificar a sua votação, olha o que ele disse, abre aspas. Estão surgindo entre nós e em diversos países do mundo, ao lado da tradicional família patriarcal, de base patrimonial e constituída, predominantemente para fins de procriação, outras formas de convivência familiar, fundadas no afeto e nas quais se valoriza de forma particular a busca da felicidade, o bem-estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal de seus integrantes. Fecha aspas. Eu vou traduzir para vocês o que o ministro Ricardo está dizendo. Para esse ministro, os gays se juntam pelo afeto e para buscar felicidade. E nós, héteros, nos reunimos e nos juntamos para procriar e cuidar do patrimônio. Ele está dizendo que aquela instituição antiga patriarcal, ela existe para procriar e cuidar do patrimônio. Mas agora surgiu uma nova classe que busca a felicidade e o afeto. Como se isso justificasse a mudança da Constituição. Irmãos, até as pedras sabem que a vida noturna de um homossexual é muito mais intensa do que dos heterossexuais. E geralmente eles não vão para a noite para buscar afetividade. Eles vão para transar, vão para curtir. Vocês sabem disso, ninguém é bobo para pensar diferente disso. Quem deveria defender a Constituição, ser guardião da Constituição, passou por cima dela. Mas vejam, é muito importante a gente dizer, esse mesmo Supremo que fez essa atrocidade com o povo brasileiro, é o Supremo que há pouco tempo atrás também aprovou os fichas sujas de continuarem nas suas funções administrativas. É aqueles que recusaram que os fichas sujas, vejam, havia uma lei aprovada pelo Congresso, dizendo que todo que tivesse ficha suja não podia ser empossado, pois o Supremo derrubou isso. É o mesmo Supremo que derrubou. São mestres em burlar a lei. União homoafetiva fica parecendo coisa de santo, não coisa de gente. Estão querendo transformar gay em santo, raça superior agora. Porque do jeito que o ministro falou, eles são mais especiais do que a gente. Vejam, nós não estamos sendo contra. Olha, quem quiser morar junto, quem quiser fazer o que quiser, pode fazer. Agora, atropelar a Constituição. E agora, reconhecer como entidade familiar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso é uma atrocidade. Agora eles vão poder fazer a adoção de crianças. Irmãos, isso é um absurdo. Se essa famosa PL 122 passar, a partir dessa PL 122 que estava morta, a PL 122, depois dessa eleição, por causa da pressão dos evangélicos, que eles chamam de fundamentalistas religiosos, ela foi colocada no canto. Que quem falar de homossexualismo, a pena é reclusão de 5 anos. Você pode falar mal de homem, mas de homossexual não. Você pode falar mal de mulher, mas de lésbica não. Você pode falar mal do empresário, mas do homossexual não. Você pode falar mal até do presidente da república, a gente é livre para falar, mas não pode falar de homossexual não. Você pode falar mal de pastor, e como mete um pau em pastor nesse país, mas não pode falar de homossexual. Você pode meter o pau no padre, você pode xingar a vizinha, mas você não pode falar de homossexual. É uma raça superior, são intocáveis perante a lei. Nós não queremos uma raça superior no Brasil. Vejam, irmãos, nós estamos passando por cima da Constituição. Vejam, fraudar a Constituição em nome da homoafetividade parece até um avanço humanista, mas é uma aberração moral e um atentado contra a Bíblia e contra o cristianismo. Se eles podem aprovar essa lei, também a questão do aborto, eles podem enviar então uma ação civil pública. Já pensou nessa hipótese? Qualquer coisa que eles quiserem, então não precisa passar pela casa do plenário. Eu queria dizer aos deputados que estão me ouvindo, vocês vão aceitar isso? Para que existe o legislativo? Não é a casa das leis? Então o governo agora vai passar por vocês e aprovar leis via judiciário. O judiciário tem que fazer cumprir as leis que são aprovadas no legislativo e sancionadas pelo executivo. Portanto, irmãos, nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma ditadura. Isso é um golpe. A sociedade brasileira está doente. O executivo, o legislativo e o judiciário estão infectados. E o mal é grave.
E eu queria me levantar e queria conclamar a sociedade brasileira, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, a se levantar contra isso. A gente é muito frouxo. Os homossexuais estão unidos. Eles vão lá pressionar a casa legislativa, vão pressionar o executivo. E a gente que é evangélico, que é a maioria aqui, fica sentadinho e não faz nada. A gente fica se defendendo quando a gente está sendo atacado. Chamam a gente de retrógrados, nos chamam de fundamentalista religioso. O tempo todo fazem chacota com o nosso nome, só porque conhecemos a Deus. O mundo odeia a Deus, mas a igreja é um instrumento que Deus usa para trazer luz e sal para a terra. Portanto, eu queria conclamar a igreja de Jesus. Eu poderia citar aqui todos os textos na Bíblia que falam sobre o homossexualismo, mas eu vou citar isso, mas eu queria me ater agora nesse momento. Aviltaram a Constituição Federal. O guardião da Constituição passou por cima da Constituição. O que esperar mais disso? Vocês estão querendo uma desobediência civil no Brasil? Enquanto não se mudar essa terminologia, e ninguém vai mudar isso em nome de Jesus, aqui está dizendo que uma família é constituída por uma união estável entre o homem ou a mulher. Como é que se aprova uma coisa em cima da Constituição que já existe? É isso que temos visto. E o pior de tudo, a imprensa aplaudindo, a Ordem dos Advogados do Brasil aplaudindo, parece que está todo mundo cego. Quem deveria defender a Constituição está passando por cima dela. E eu acho, irmãos, que nós como brasileiros, agora é hora da gente se arrepender, porque essa semana eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Essa semana eu fiquei com vergonha de ter nascido nesse país. Eu fiquei com vergonha porque eu me senti ultrajado no meu direito. Passaram por cima da Constituição, passaram por cima da Constituição maior que a palavra de Deus. Ei, acorda, ministros. Vocês não são intocáveis. Todo brasileiro é livre para expressar sua opinião. E eu vou continuar expressando a minha opinião como homem de Deus. Eu vou continuar defendendo a palavra de Deus. Vocês deveriam defender a Constituição brasileira assim como eu defendo a palavra de Deus. Vocês deviam ter vergonha de passar por cima da Constituição para defender uma causa que não tem amparo na Constituição Federal. É importante a gente entender, eu como pastor, eu só vou continuar sendo pastor se eu deixar o que eu penso de lado e defender o que a Bíblia pensa. Eu estou aqui para defender o que a palavra de Deus pensa. Não importa o que eu penso, se a Bíblia pensa diferente de mim, a Bíblia vale mais do que eu. Queria pedir ao governo, para de mandar cartilha ensinando nossos filhos a ter uma relação homossexual. Vocês vão ser um dia responsabilizados diante de Deus. Quem quiser ser homossexual que seja, mas não fique incentivando. Agora o MEC com nossos impostos estão mandando cartilha nas escolas para ensinar os meninos a terem uma relação homossexual segura. Isso é um absurdo. Não, nós não podemos nos calar. Eu queria convocar todos que estão me ouvindo, seja no rádio, seja na televisão, onde quer que for, no YouTube, onde quer que você vê isso aqui. Eu queria convocar você para reagir. Queria que você ficasse de pé. Deus, eu confesso a Ti que essa semana eu tive vergonha de ser brasileiro. Eu confesso a Ti, Deus, que essa semana eu tive vergonha de dizer que eu nasci nesse país tão lindo. Deus, tem misericórdia de nós, porque a gente sabe que isso não é avanço, isso é atraso. A gente sabe que todas as vezes que uma nação é coberta a imoralidade e o pecado, essa nação paga caro por isso. Sara essa nação, Senhor. Perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa indiferença, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. E faz, um Deus, que essa nação se levante como uma nação cujo Senhor é o dono dessa nação, Pai. Perdoa-nos como brasileiros, ó Deus. Agora como brasileiro eu te peço, Deus, tem misericórdia. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Pai. E dá-nos a graça de como nação, ó Deus, experimentar um avivamento que modifique a Constituição, que a Constituição seja voltada para a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém?